E aí, galera, nós vamos falar aqui um pouquinho da documentação do nosso jogo. E para começar, é um jogo relativamente simples. Você tem um tanque, que no caso pode ser o Albert Einstein ou a Mac Clinton, e seu objetivo é destruir a bomba do oponente. Então, para começar por isso, nós vamos começar falando dos tanques. Os tanques são relativamente iguais. A diferença entre eles é que basicamente um tá de um lado, o outro tá do outro. Então, eles recebem ordens diferentes, mas, aliás, por exemplo, um anda na setinha, e o outro anda no WS, mas ambos com o botão vão para cima ou para baixo. Então, eles são relativamente semelhantes. Então, para começar, é o seguinte: eles são o responsável por, quando começar a partida, mudar tanto as vidas quanto as munições, que são a munição, no caso, é uma variável, mas que eles são responsáveis por mudar isso para zero. E eles têm o comando de andar, como eu havia comentado antes, que eles vão só para cima e para baixo. A gente fez para ser assim mesmo, não é para eles irem para frente. E eles também são responsáveis por. Eles também são responsáveis por detectar quando eles tomam um tiro. Aí, no caso, é o bullet do oponente, quando toca neles, eles têm que perder vida. Aí, no caso, quando a vida zera, eles também são responsáveis por tirar a vida da bomba que é referente a ele. Aí nós vamos passar agora para a bomba. A bomba, cada um tem uma bomba e no mesmo sistema elas são similares. Só que elas vão em direções opostas no início da partida, mas andam na mesma velocidade e fazem basicamente a mesma coisa. O que ela faz é o seguinte: ela começa em uma direção, ela vai em velocidade constante. Quando ela bate em uma borda, ela volta para trás. Nada muito complicado. Ela também é responsável por receber o bullet do oponente, entender quando está tocando no bullet do oponente e descontar a própria vida quando toma o bullet. Isso fora que quando a gente. Quando a bomba chega a zero, no caso, quando você perde, ela também é responsável por enviar o sinal que o jogador oponente venceu. Aí a gente chega no ator que foi um pouco mais complicado já, que foi o bullet. O bullet é o tiro, né, o disparo, que o que eles fazem é o seguinte: quando você aperta o botão referente ao bullet, no caso é o espaço se for o tanque 2 ou o A se for o tanque 1, ele teletransporta, aliás, ele é gerado onde está o tanque referente a ele. Quando assim que ele é gerado, ele vai em 90 graus direto para outra direção, em velocidade constante também, e se ele acertar, pode ser a bomba ou a Mac Clinton, ele vai desaparecer, ou se ele acertar o fundo também, ele vai desaparecer para não ficar sobrecarregando a tela. Aí achamos melhor fazer ele desaparecer. Fora isso, ele não atira se a variável munição for igual a zero, e quando você atira, você desconta um na variável munição. Tem como conseguir mais munição depois, mas isso é no próximo ator, que no caso são os buttons. Ou, aliás, um está chamado button 2, o outro é chamado munição. Mas é só porque a gente não mudou mesmo. Eu não sei porque a gente deixou assim, não. Mas tudo bem, não é um grande problema. Os dois também são semelhantes. A ideia basicamente é que o que acontece de um lado da tela tem que acontecer do outro. Por isso, todo ator tem um semelhante do outro lado. O que ele faz é o seguinte: ele vai aparecer num tempo aleatório entre 20 e 30 segundos, e ele vai aparecer na área em que um dos tanques anda. Aliás, ele vai aparecer na área que o tanque referente a ele anda. No caso, o munição vai aparecer para o lado do Albert Einstein e o botão 2 vai aparecer para o lado da Mac Clinton. Aí, como eu comentei, ele spawna um meta aleatório entre 20 e 30 segundos e ele vai aparecer dentro de algum ponto da área que o tanque pode andar. Aí nós setamos essas coordenadas tranquilo e foi isso. O que ele faz é, basicamente, quando o tanque referente a ele encosta nele, a gente tem um acréscimo de 10 na munição desse tanque, né? E isso é muito importante, por incrível que pareça, porque se não tivesse esse sistema de encostar, se você ficasse sem munição, automaticamente você perdeu. Desse jeito, se você atirar de uma maneira, por assim dizer, descontrolada e ficar sem munição, você vai ficar em desvantagem grande. Mas pelo menos depois de um tempo você vai conseguir a sua munição de novo. Tem os últimos dois atores, eles são mais estéticos mesmo. Como eu comentei, quando o tanque morre, aliás, quando a bomba morre, ele envia que o jogador rival venceu,
O que esse ator aqui faz é aparecer, né? Quando recebe esse sinal, no caso o sinal é o jogador 1 venceu, ou o jogador 2 venceu, dependendo de quem venceu, obviamente. E ela vai aparecer na tela, mas só por efeito estético mesmo, porque fica muito bonitinho aqui. No geral, ela fica escondida o jogo todo. É isso. Espero que tenha gostado. Foi um jogo que deu, por incrível que pareça, bastante trabalho, porque no Scratch parece que tudo que pode dar errado dá. Mas é inexperiência, a gente vai melhorando e é isso mesmo. Muito obrigado, viu?